Por que os paraquedistas norte-americanos eram tão famosos durante a Segunda Guerra Mundial, homenageados inclusive pela gigante série Band of Brothers. O paraquedista nos anos 40 era considerado um soldado de elite, que tinha um treinamento diferenciado e muito mais intenso. Isso porque eles lutavam atrás das linhas inimigas sem todo o suporte médico e logístico dos soldados da linha de frente. O paraquedista precisava ter a resistência física e psicológica para o combate e sobrevivência completamente sozinho. E essa seleção era tão rígida que um número muito pequeno de soldados conseguia concluir o curso. Por isso, quando falamos sobre os paraquedistas da Segunda Guerra Mundial, falamos sobre soldados extremamente preparados até mesmo para situações extremas de combate. Não é à toa que esse mesmo padrão de rigidez segue sendo aplicado nos cursos de paraquedistas até os dias de hoje. Quando falamos sobre as armas dos paraquedistas utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, a mais lembrada é a submetralhadora M1 Thompson, que aparece na maioria dos filmes e séries. Mas sabia que existiu uma arma ainda mais importante para os paraquedistas? Durante os treinamentos, os militares perceberam que era muito difícil saltar com o rifle M1 Garand, tendo em vista que, apesar de potente, é um rifle grande e pesado. E a Thompson, apesar de compacta, utilizava o calibre 45 das pistolas, que não tinha bons resultados em distâncias maiores. Então, para resolver esse problema, os paraquedistas passaram a utilizar a carabina M1A1. Era muito mais leve e fácil de transportar com a coronha rebatida durante os saltos. Essa carabina apresentou excelentes resultados durante as missões e é considerada a mais importante para os paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sabia que os paraquedistas aliados foram os primeiros que participaram do lendário Dia D? A Operação Overlord é famosa pela invasão das praias da Normandia nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho de 1944. Mas essa foi a quinta e última fase dessa operação. Os paraquedistas participaram da primeira fase 6 horas antes, no início da madrugada. Mais de 23 mil paraquedistas foram lançados atrás das linhas inimigas dentro da Normandia, para diversas missões estratégicas de combate. Mas a defesa aérea alemã atacou rapidamente os aviões aliados, provocando uma grande confusão. E muitos paraquedistas acabaram se espalhando em diferentes regiões da Normandia. Mas apesar de toda a confusão, a missão dos paraquedistas foi considerada um sucesso, salvando a vida de milhares de soldados aliados durante a invasão das praias. Os paraquedistas da 101ª Divisão Airborne foram sem dúvidas muito importantes durante a Segunda Guerra Mundial, pois foram os primeiros em solo francês na madrugada do dia 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, como brilhantemente retratados na série Band of Brothers. Esses paraquedistas chegaram atrás das linhas inimigas 6 horas antes da invasão das praias da Normandia, com o objetivo de captura e proteção dos acessos à praia de Utah, para a chegada dos soldados pela manhã. Eles cumpriram essa missão com bravura e também destruíram importantes baterias de artilharia da costa, o que com certeza salvou a vida de milhares de soldados durante a invasão. Não é à toa que são lembrados como heróis até os dias de hoje. O que eram aquelas grandes bolsas que os paraquedistas carregavam na barriga durante a Segunda Guerra Mundial? Quem já viu as fotos do Dia D com certeza já deve ter se perguntado. Os paraquedistas carregavam os seus paraquedas em uma grande mochila nas costas. Esses paraquedas eram muito confiáveis, mas problemas podiam acontecer mesmo que de forma rara. E essa grande bolsa na barriga do soldado era o seu paraquedas reserva, que poderia ser acionado manualmente em caso de falhas ou problemas com o paraquedas principal. Mas como eles raramente davam problemas, os reservas não eram utilizados e eram descartados logo após a descida. E diferente do principal, que era camuflado, o paraquedas reserva era todo branco. Muitos franceses, quando encontravam eles, acabavam levando para casa e fazendo roupas, principalmente vestidos, tendo em vista que os tecidos na região eram de difícil acesso.
Por que os paraquedistas prendiam suas facas nas botas durante a Segunda Guerra Mundial, popularizando ainda mais a expressão faca na bota. A faca era um equipamento obrigatório para os paraquedistas. Isso porque durante as operações era comum alguma coisa dar errado e muitos caíam em cima de árvores e ficavam pendurados. Nesses casos, a faca era muito importante para o soldado conseguir cortar a linha, descer da árvore e voltar para a missão. Mas então por que prender a faca na bota e não no cinto como todos os outros soldados? Dependendo da missão, os paraquedistas saltavam com quase 60 quilos de equipamentos presos no peito, nas costas e nas laterais das pernas. E como os braços precisavam ficar livres para os saltos, o único espaço que sobrava para a faca era na lateral da bota. E depois do dia D, mesmo sem todos esses equipamentos presos ao corpo, prender a faca na bota acabou virando a marca dos paraquedistas. Será que os soldados aliados utilizavam lanternas de mão durante a Segunda Guerra Mundial? Apesar de não serem tão populares entre os aliados, elas existiam sim. E o modelo mais popular era o TL-122, uma lanterna portátil do tipo cotovelo com construção toda em latão e que funcionava com duas grandes baterias. Sua pequena lâmpada não emitia muita luz, principalmente quando comparamos com os modelos de hoje, mas era um equipamento utilizado principalmente pelos paraquedistas norte-americanos e britânicos, que realizavam muitas missões noturnas. O seu projeto com ângulo de 90 graus e com clipe na parte de trás permitia que o soldado pudesse prender a lanterna no cinto ou no suspensório, iluminando seu caminho sem precisar carregar ela na mão. O que era aquela grande bolsa que os paraquedistas carregavam do lado da perna durante a Segunda Guerra Mundial? Quem já viu as fotos do dia D, com certeza já deve ter se perguntado. A maior dificuldade dos paraquedistas eram os saltos com diversos equipamentos pesados presos ao corpo. Isso porque eles chegavam atrás das linhas inimigas e precisavam carregar tudo que era necessário para as missões. Dessa forma foi criada a bolsa de perna para o transporte da carabina M1A1 durante os saltos. A carabina ficava armazenada com a coronha rebatida, o que reduzia quase pela metade o seu tamanho. E o soldado conseguia rapidamente, quando chegava no chão, abrir essa bolsa, tirar a carabina, abrir a coronha e ir para a missão. Porém, existem relatos do dia D onde essas bolsas romperam, fazendo o soldado chegar ao chão desarmado e precisar capturar uma arma inimiga para sobreviver. O que eram aquelas caixas na frente dos capacetes dos paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial? Quem acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter se perguntado. Por incrível que pareça, aquele era um kit de primeiros socorros especial para paraquedistas, contendo a tradicional bandagem de emergência, um torniquete para o controle de hemorragias, morfina e por fim sulfanilamida em pó e em comprimidos para o combate das infecções. Esse kit era mais completo porque os paraquedistas realizavam missões atrás das linhas inimigas, bem longe dos hospitais aliados. Mas e por que prender esse kit na parte da frente do capacete? Esse local era escolhido especialmente porque os paraquedistas já carregavam muitos equipamentos nos cintos e nos suspensórios, e o capacete acabava sendo um local muito mais prático até mesmo para o rápido acesso. O que eram aqueles coletes amarelos que os paraquedistas utilizavam durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive a gente vê na clássica série Band of Brothers. Aqueles eram os coletes salva-vidas Mae West, importantes para os paraquedistas, tendo em vista que eles carregavam muitos equipamentos pesados e podiam afundar caso caíssem no mar. Dessa forma, o colete Mae West inflava automaticamente através de tubos de ar comprimido, evitando que o soldado afundasse no mar com todo o peso em equipamentos. E o nome foi dado em homenagem à atriz famosa dos anos 30, Mary Jane Mae West, porque quando inflado, o colete deixava os soldados com os peitos grandes, se é que vocês me entendem. E a cor amarela, apesar de ser péssima para camuflagem, era importante para a localização de soldados em alto mar pelas aeronaves de resgate.
Já ouviu falar no grupo de paraquedistas do dia D, conhecidos como os 13 Imundos? Esses 13 paraquedistas faziam parte de um batalhão de demolição da 101ª Divisão Airborne, comandados por James McNeice, também conhecido como James Nojento. Esses homens passavam semanas sem tomar banho e com o mesmo uniforme, sem contar que eram jovens rebeldes que brigavam com todo mundo e desobedeciam ordens oficiais. Durante a preparação para a invasão do dia D, o comandante James McNeice, por ser parte indígena, fez um moicano e uma pintura tribal de guerra no rosto. Isso aumentou a moral dos outros soldados que fizeram a mesma coisa. E esses 13 imundos participaram de várias missões de sabotagem durante o dia D, salvando a vida de milhares de soldados. E como essas eram missões de alto risco, infelizmente apenas 5 sobreviveram. Porque os paraquedistas utilizavam luvas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem já viu as fotos do dia D com certeza já deve ter se perguntado. Apesar da abertura automática quando o paraquedista saltava do avião, o paraquedas precisava ser controlado para garantir a descida no local correto, desviando também de casas, árvores e outros obstáculos. Esse controle era feito pelas duas mãos do paraquedista através dos chamados risers, exigindo uma empunhadura firme e forte para o melhor controle durante a descida. Porém, durante os treinamentos, alguns soldados tinham dificuldades nisso, principalmente com as mãos molhadas. Dessa forma, durante a invasão do dia D, todos receberam luvas de couro para garantir uma maior firmeza durante a operação do equipamento. Se vocês já assistiram a série Band of Brothers, eu tenho certeza que vocês lembram da cena onde aparece um paraquedista utilizando um pequeno objeto que, quando ele aperta, emite um som de... Esses pequenos instrumentos eram chamados de clickers ou grilos e foram utilizados pelos paraquedistas durante o dia D em 6 de junho de 1944 como forma de identificação sonora da presença de um soldado aliado, tendo em vista que os paraquedistas acabaram caindo no meio do mato e se espalhando atrás das linhas inimigas. E por incrível que pareça, esse instrumento militar foi uma adaptação de um brinquedo que era muito popular na Inglaterra nos anos 40, e a sua aplicação era bastante simples. Quando um soldado percebia uma movimentação estranha no meio do mato, ele emitia um... Se essa movimentação próxima era de um soldado amigo, quando ele ouvia o clique, ele respondia com 2... Os rádios utilizados durante a Segunda Guerra Mundial eram grandes e pesados, sendo o principal modelo transportado nas costas como mochila. Mas e os paraquedistas, como eles conseguiam saltar com esses rádios durante as operações? Obviamente isso não era possível, porque eles não utilizavam os tradicionais rádios SCR-300, mas sim o rádio SCR-536, que era muito menor e mais leve, porém tinha uma potência menor e obviamente um menor alcance. Esse rádio pesava cerca de 2 kg e foi desenvolvido em 1940 para a aplicação militar. Além da baixa potência e alcance, esse rádio operava somente em uma frequência pré-definida, mas para os paraquedistas era muito útil e ajudava bastante durante as missões atrás das linhas inimigas. Porque os paraquedistas carregavam cordas durante a Segunda Guerra Mundial. Quem já viu as fotos do dia D com certeza já deve ter se perguntado. Durante os treinamentos dos paraquedistas antes da famosa invasão da Normandia no dia D, eles perceberam que, dependendo de vários fatores externos como vento, chuva e também a baixa experiência dos soldados, era comum que alguns paraquedistas acabassem caindo em cima de árvores, ficando pendurados pelos paraquedas. Obviamente que, dependendo da altura dessa árvore, se o soldado cortasse o paraquedas, ele podia cair e quebrar as pernas. Dessa forma, todos carregavam cerca de 10 metros da chamada corda de descida, uma corda muito forte que o soldado podia utilizar para prender em um galho e descer da árvore lentamente.
Eu já mencionei em outros vídeos a importância para os paraquedistas da submetralhadora Thompson e também da carabina M1A1, pois eram armas compactas e fáceis de carregar durante os saltos, tendo em vista que o rifle M1 Garand, apesar de potente, era muito grande e pesado. Mas sabia que dependendo da missão, os paraquedistas mesmo assim saltavam com eles. Eles eram utilizados pelos paraquedistas atravessados por baixo de todos os equipamentos, também em grandes bolsas na lateral do corpo e em alguns casos até desmontado no interior de uma bolsa menor. Não é à toa que esse é considerado o rifle mais importante dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial.